pouco da cronobiologia mais, vamos chamar de cronobiologia mais humana, do ponto de vista de leitura, de algumas abordagens de metodologia, né? Então, a gente vai falar de alguns métodos, tá? Sempre, claro, é uma introdução, obviamente, então, muito simples. E depois eu vou dar um destaque para uma variável, na verdade, e as suas implicações. Eu vou falar bastante do cronotipo, né? Que é uma medida que não está exclusivamente relacionada, mas também a uma medida de fase, né? Ou seja, de horário. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Quando a gente pega uma imagem como essa, que vocês já viram na aula passada, né? Aqui a gente tem 3 curvas distintas, a temperatura, a melatonina e o cortisol, no indivíduo adolescente. Então, o que a gente vê aqui? Né? Melatonina alta durante a noite, o cortisol subindo, né? Aqui no começo da manhã, né? E o ritmo da temperatura, basicamente ao contrário, né? Espelhado, né? Ou seja, eu tenho uma baixa da temperatura central durante o meu sono, durante a madrugada. Né? Agora, essa imagem, ela esconde muita coisa. Ela mostra, claro, um comportamento dessas variáveis na média, né? Um comportamento na média para essa faixa etária, por exemplo, de adolescência, né? Mas o que não está descrito aqui, né, é o quanto, de fato, os indivíduos são diferentes. Né? Será que todo mundo, todos nós aqui, né, nós não, né? Será que alguns ainda adolescentes dessa turma apresenta as curvas exatamente como essas, ou tem uma diferença bastante grande? E a gente sabe cada vez mais que a cronobiologia, a regra, na verdade, é a diferença, né? Aliás, a média para a gente diz muito pouco, né? E a outra coisa que a gente está mostrando aí é uma variável que não está relacionada só à fase, ou seja, aqui eu tenho, né, o pico da melatonina nesse horário, vamos imaginar que isso aqui seja em torno de 3 horas da manhã, isso é 3 horas da manhã para um, para outro é 2, para outro é 4 da manhã. Mas além dessa questão da fase, a gente tem uma outra variável aqui, que é a amplitude. Tá? Então, a amplitude é uma das outras formas de se avaliar o sistema de temporização, também extremamente importante e também, obviamente, que varia de sujeito a sujeito. Né? Então, é isso basicamente o que a gente vai lidar hoje, marcadores do sistema de temporização, dando ênfase principalmente para a fase. Né? Lembrando, né, todo mundo, que eu tenho múltiplas formas de avaliar o sistema de temporização. Essa imagem é extremamente rica, né, mas é o que ela mostra para a gente. Cada um desses elementos aqui é uma possível fonte de informação, seja medindo um hormônio, seja medindo a temperatura, seja medindo, né, a exposição ou não a determinados alimentos, pressão arterial, né, variáveis no sangue, sejam elas quaisquer, né, a clearance renal, né, como é que o nosso rim de fato funciona, né? A melatonina, como a gente já tinha falado sobre ela também, né? Outras variáveis, como cognição, como humor, ou seja, eu tenho múltiplas formas de avaliar o sistema de temporização, e o que eu tenho que lembrar é que todas essas variáveis estão, de alguma forma, em situação fisiológica, em situação normal, interligadas, ou seja, eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma relação de fase entre elas estável. Lembra que isso tudo forma aquilo que a gente chama de organização temporal. Lembra que eu falei da organização temporal interna? E no elemento central aqui a gente tem os nossos núcleos supraquiasmáticos, né? Obviamente. Então, o que avaliar, onde e como? Tá? Acho que essas 3 perguntas são perguntas fundamentais do ponto de vista da metodologia em cronobiologia. Tá? E a gente sempre se faz, na verdade, né, essa pergunta para saber o que a gente vai fazer. Né? Então, diga. Só avisando o John que acho que tem gente tentando entrar. Ah, tá. Ele precisa aceitar. Ótimo. Então, o que a gente entende, o que entendermos está errado aqui por avaliar, né? Então, o que é importante, quais são as variáveis, quais são os parâmetros importantes? Um deles, que eu falei para vocês, é a fase, tá? Ou seja, os horários. A gente viu naquela imagem anterior que eu tenho um provável horário de um pico, né? Que a gente chama de acrofase, né? No ritmo de temperatura, assim como a gente tem para o ritmo de cortisol e assim como a gente tem para o ritmo de melatonina, só para pegar os exemplos que estavam na imagem anterior, né? Mas essa fase, ela tem 2 aspectos. Primeiro é uma fase com relação ao mundo exterior, né? Então o meu horário de dormir, o horário que eu inicio o meu sono com relação ao horário exterior, é uma avaliação possível. E a outra avaliação possível é dentro do meu próprio organismo. Como é que está a relação entre o meu horário de dormir e o meu pico de cortisol?
né, por exemplo. Então, fase é bastante complexo, a gente basicamente vai ficar sobre isso hoje, né? Mas eu também tenho outras formas de avaliar, uma delas é a amplitude. Vocês se lembram na aula de ontogênese, quando eu falei que a amplitude de diversos ritmos tende a reduzir, né, tende a cair ao longo do envelhecimento? Né? Ou seja, ela inicia a vida com uma amplitude baixa, as amplitudes vão se estabelecendo, e depois eu tenho uma perda, né, de amplitude no final da vida. Né? Então, isso é uma medida de robustez. Tá? É uma outra forma de avaliar também o sistema de temporização. E a outra variável importante é o período. Né? Então, isso já foi discutido também na disciplina, né? A gente falou de período endógeno, falou de indivíduos que têm período mais próximo de 24 horas, ou outros um pouquinho mais distantes de 24 horas, né? Então, aí a gente tem que pensar nas frequências, nas múltiplas frequências. O John vai falar bastante disso na segunda parte da aula, né? Porque isso chega no limite da doença, né? E a outra coisa, claro, são os mecanismos, o que está por trás disso tudo, o que determina período, né? Então, isso seria um roteiro simples, né, de como a gente pode entender os tempos de temporização, né, através de múltiplas variáveis. Agora, vejam que interessante, né, a gente pode pensar em diferentes variáveis, né, como a gente viu agora, basicamente hormônios, né, e a temperatura. Mas a gente já chegou num nível, hoje, na cronobiologia, que a gente pega, por exemplo, esse estudo aqui, que fez um atlas de expressão gênica, né, de um modelo de primata, né, onde foram estudados basicamente todos os genes dele, né, em diferentes tecidos, em 64 amostras diferentes de tecido, né, e com esses dados coletados, né, em diferentes janelas de tempo. Né, isso dá esse cubo bonitinho que vocês estão vendo aí na tela. Né. Aqui, em cada uma desses grafos aqui na direita, o que a gente tem são diferentes áreas. Né. Então, a gente tem linfonodos, né, a gente tem o próprio supraquiasmático, pâncreas, né, o coração, íleo, né, e aqui área testicular. E o que a gente está vendo nesses desenhos são fases de expressão dos genes, de alguns genes do sistema de temporização. Ou seja, eu já tenho isso mapeado num nível, né, extremamente fino, né? E aí o que eu consigo fazer com isso, com um atlas desse? Eu consigo entender a relação de fase, a relação dos diferentes ritmos, dos diferentes tecidos, né, numa escala global. Aqui um exemplo de primata, mas a gente tem isso razoavelmente ocorrendo já em humanos. Né? A gente já tem esses dados também. E fazendo uma leitura agora do histórico da cronobiologia, não lembro se eu mostrei essa imagem para vocês, o John provavelmente deve ter mostrado, né? Esse é o relógio floral do Linneu. Né? Então, o que ele fez? Se eu pegar uma planta, né, dessa aqui no relógio floral, né, e eu vou estudar o quê? O movimento dela. Então, em determinado horário do dia, né, eu tenho a folha que abre, fecha, ou ela se direciona para um lado ou para o outro. Né? Uma planta me informa muito pouco. Né? Agora, se eu pegar o conjunto dessas diferentes espécies aqui de plantas, né, e estudá-las, né, como um todo, eu vou ter não só um retrato, mas eu tenho um filme do que está acontecendo ao longo das 24 horas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Né? A ideia central da nossa aula é que vocês entendam que eu tenho, idealmente, que coletar dados de uma infinidade de variáveis, né, para conseguir ter um retrato mais real do que está acontecendo dentro do próprio sistema de temporização. Então, esse relógio floral aqui, né, ele esconde, na verdade, o que está por trás dele, que é a necessidade da gente ter múltiplos marcadores, múltiplas variáveis, para mapear o nosso sistema de temporização da forma mais adequada possível. Né? Então, se eu for pensar em uma coisa só tenho opção de avaliar uma coisa, né? Muitos da nossa área diriam que o ideal seria avaliar, né, o que está acontecendo direta e internamente lá nos nossos núcleos supraquiasmáticos. Por quê? Porque a gente tem que assumir, né, os núcleos supraquiasmáticos como elemento central no nosso sistema de temporização. Tá? Então, fácil, né, seria simplesmente fazer essa avaliação em loco, né? No entanto, tá, apesar dos nossos núcleos supraquiasmáticos controlarem, né, ou serem o elemento central no controle dos diferentes ritmos, como o ciclo sono-vigília, melatonina, cortisol, temperatura e outros, né, por outro lado, ele é difícil acesso. Né? Eu não vou espetar os núcleos supraquiasmáticos de um humano, né, com a finalidade simples de observar a sua ritmicidade. Né? O que traz para a gente um segundo problema. Tá? Já que eu não posso acessar, né,
o elemento central do sistema de temporização, eu tenho que acessar, né, elementos que são determinados pela sua fisiologia, pelo seu funcionamento, de forma o mais direta possível, né? Então, os supraquiasmáticos seriam, ou essa avaliação seria absolutamente importante do ponto de vista de relevância para diagnóstico, né? Então, o John vai falar hoje para vocês de desordens de sono relacionadas à ritmicidade circadiana, né? Um exemplo é a fase atrasada de sono, né? Mas para saber se essa fase atrasada de sono, a título de exemplo, se ela é comportamental, né? Coloquei aqui para vocês o exemplo da síndrome do Netflix, né? É uma coisa que eu li há pouco tempo atrás, mas que mostra que aquela tendência que a gente tem, tá? E vários de nós temos, né? De no fim da noite, né? Ligar no Netflix e ficar buscando alguma coisa para assistir, ou de fato assistindo, e resolver assistir sem fim. O que a gente faz com o nosso sono, né? A gente empurra o nosso sono lá para frente, né? Então a gente atrasa a fase de forma comportamental. Por outro lado, a gente pode ter, sim, né, e aí a ideia de medir o mais próximo possível dos núcleos supraquiasmáticos é interessante, mas a gente pode sim ter a nossa fase atrasada por uma alteração funcional, tá, ou pela própria fisiologia do nosso sistema de temporização, ou seja, algo mais fisiológico, algo mais endógeno, e para isso a gente precisa ter diferentes ferramentas para avaliar. A relevância de acessar, né, o mais próximo possível dos núcleos supraquiasmáticos não está só no diagnóstico, mas ela também está na terapia, né? Então a gente sabe, né, que a gente tem fototerapia, terapia por luz, a gente pode utilizar melatonina. Lembra quando o John falou para vocês sobre isso, sobre melatonina? A luz, a gente já conversou sobre isso, né? Dependendo do horário do dia e de forma individual para cada sujeito, a luz pode causar ou um atraso ou avanço de fase, porque ela vai mexer diretamente, né, nos nossos núcleos supraquiasmáticos. Então é extremamente relevante ter a capacidade de avaliar todos esses elementos, né? Já que a gente não consegue acessar, como eu falei para vocês, no núcleo supraquiasmático diretamente, a gente precisa de diferentes marcadores, né? Então, invariavelmente, eles vão requerer que a gente colete dados, tá, sob forma de séries temporais. O que é uma série temporal, né? É uma série temporal que eu vou construir a partir de múltiplas coletas. Então, vocês viram isso claramente na melatonina. Eu preciso coletar vários pontinhos de melatonina, por exemplo, a cada meia hora, né, por 4 horas antes do início habitual do sono. Então, eu vou lá e coleto a cada meia hora e eu formo uma série, uma curva, que eu vou avaliar exatamente o perfil dessa curva. Isso também vale para o cortisol, isso também vale para a temperatura e vale para várias outras variáveis, né? No entanto, eu tenho que fazer algumas considerações que são importantes, né? Acho que o principal que está aqui é que esses marcadores, todos eles não são exclusivamente determinados pelos núcleos supraquiasmáticos. Quando a gente traz vocês, né, para a cronobiologia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma tendência de, a partir daí, né, acreditar ou pensar que tudo se resume à nossa ritmicidade. Vamos pensar num exemplo simples, que é o cortisol, né? Vocês realmente acreditam que o ritmo de cortisol, ele aparece, e ele surge, ele se comporta de forma independente do que está acontecendo com o sujeito? Né? Vamos pensar na relação entre o cortisol e o estresse, por exemplo, né? Bastante claro e bastante importante, né? Então, os marcadores, sejam eles quais forem, eu vou dar alguns exemplos para vocês, eles são modificados, eles são alterados, né? Tanto pelo nosso comportamento, né, quanto pelo próprio ambiente, né? E a área da cronobiologia que lida com essa, eu não vou chamar de interferência, mas com esse papel, né, do exterior, né, e também, claro, no nosso comportamento sobre a expressão natural das nossas variáveis, né, a gente chama isso de mascaramento, né? Ou seja, imaginem que a nossa temperatura, como eu mostrei no primeiro slide da aula, né, ela tem uma tendência a ficar mínima na madrugada e máxima no fim da tarde, na média, né, claro, da nossa população. Mas imagine qual seria o efeito da atividade física, né? O efeito da alimentação, né? Então, toda vez que a gente faz uma refeição, a gente obrigatoriamente tem que processar, né, alimentos no nosso trato gastrointestinal, que obrigatoriamente eleva a nossa temperatura. A gente depois já tem até um efeito contrário, um pouquinho mais para frente, né? Mas inicialmente eleva, né? O próprio sono, né, exerce efeito sobre o ritmo da temperatura, né? Ou seja, se você está acordado, fica acordado, né, no seu horário habitual de dormir, a temperatura ela não tem uma queda tão pronunciada. Vou mostrar para vocês. Melatonina é a mesma coisa,
Tá? Eu acho que o principal mascarador, que deve ter ficado muito claro para todos, né, na aula de melatonina, é a própria luz. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês daqui a pouquinho. A postura também é importante, né? Que posição que o sujeito fica. E o outro marcador que eu peguei a título de exemplo é o cortisol. Né? E aí eu acho que qualquer coisa, qualquer cenário relacionado à variação de estresse, né, tem um potencial efeito mascarador que a gente tem que levar em consideração do ponto de vista metodológico. Né? Então, com relação à luz, né, a gente tem aqui, né, a irradiância, vamos pensar que isso é intensidade, e aqui embaixo, né, a gente tem diferentes tipos de luz. Né? Então, a gente tem a luz da nossa casa habitual, tá? Aqui vocês estão vendo 3 barrinhas, né, que é o azul, o verde e o vermelho, né, a composição da nossa luz natural que a gente usa o tempo todo. A gente não tem só luz azul incidindo o tempo todo, apesar da gente ter uma fonte de luz azul bastante comum hoje em dia, que é o LED, né. Aqui uma quase escuridão, né, ou seja, pouca intensidade de luz, né, mas que, curiosamente, para algumas pessoas já é suficiente para gerar uma perturbação na nossa melatonina. Aqui, quando a gente retira bastante luz azul, aqui quando eu vou adicionando luz azul, vejam, até chegar aqui, né, no 5, que seria uma luz de alta intensidade e com bastante luz azul. Qual é a influência de cada um desses elementos, de 1 a 5, na nossa expressão de melatonina? É o que a gente vê nesse gráfico aqui. Né? Se eu tiver aqui um limiar, né, da melatonina, né, tá esse nível aqui em torno de 20 picogramas, né, vejam que aqui é de 1 a 5, né? O que a gente tem nessas curvas quando eu comparo todas elas? Quanto menor, tá, for a luz que a gente está submetido, mais rápido, né, surge, né, a melatonina, ou seja, aquele ponto, aquele onset da melatonina acontece antes, né? Conforme eu vou aumentando a intensidade, vejam aqui, e conforme eu vou adicionando azul, né, esse onset da melatonina fica mais tarde. E se eu tiver alta intensidade com bastante azul, a melatonina fica absolutamente prejudicada na sua expressão. Então, esse é só um exemplo de como que uma variável, que eu estou indiretamente tentando medir a atividade dos meus núcleos supraclasmáticos, como essa variável fica mascarada pela luz. Um outro exemplo, aí eu vou usar um trabalho nosso, né, para mostrar para vocês, o que a gente fez nesse trabalho, por que é interessante, né? Eu vou mostrar para vocês o quanto a temperatura e não a melatonina é mascarado pela atividade, tá? E indiretamente pela ausência do nosso sono. Então, o que a gente fez aqui? A gente estudou, né, enfermeiras. Né? Essas enfermeiras elas trabalhavam durante a noite, né, e estudavam durante o dia. Tá? A nossa temperatura central, durante a noite, ela tende a cair. Já falei isso para vocês. Né? No entanto, quando a gente mede uma temperatura da periferia, né, essa temperatura que a gente mediu aqui foi a temperatura do punho, né, a gente tem uma tendência de encontrar um aumento. Ela é exatamente um espelho da temperatura central, ou seja, quando eu estou com a minha temperatura central baixa, minha temperatura periférica está alta, né? Não vamos pensar agora, nesse momento, em relação de causa e efeito, mas a gente tem, sim, uma dissipação de calor para a periferia e isso ajuda a reduzir a nossa temperatura central. Né? Isso acontece no começo da noite. Agora o que eu vou mostrar para vocês são imagens, que a gente chama de termogramas, são equivalentes àqueles actogramas. Tá? Então, aqui a gente tem no eixo Y os dias, então aqui vai de 0 até mais ou menos 15, 16, alguns têm um pouco mais do que isso, e aqui a gente tem 24 horas. Tá? A gente está vendo aqui em tons de cinza, né? Mas cada começo, que é meia-noite, quanto mais escuro, né, mais alta a nossa temperatura periférica. Então, aquela temperatura que eu falei para vocês que ela tem que subir quando a gente dorme. Né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu sinalizei esses dias, né? Tá? São 24 horas cada uma dessas linhas e cada um desses retângulos. O que a gente tem aqui? Escuro no começo, escuro durante a madrugada. Isso quer dizer que essas pessoas estavam dormindo. Tá? E no dia seguinte, que a gente vê aqui em cada um desses termogramas, a gente vê um dia de plantão. Ou seja, nesse dia, nessa noite, a pessoa estava acordada. Tá? E ela acordada, trabalhando, a temperatura não subiu do punho, o que quer dizer que a temperatura central não caiu. Tá? A gente tem uma segunda curiosidade aqui, que é o que a gente vê em amarelo, que é uma folga. Né? Então, ao invés de a gente ter, como aqui, folga, trabalho, aqui a gente tem 3 dias de folga.
né? E isso se repete para todos os sujeitos que foram estudados, ou seja, em resumo, a nossa temperatura, né, ela é bastante modulada pela nossa atividade e pelo fato dessa pessoa, por exemplo, aqui, ficar acordada trabalhando. Né? Mário, Diga! tem uma questão. Hum. Como é o ritmo de melatonina em quem tem depressão? É diferente dos demais ou não afeta? Ah, não, pode afetar sim, pode ter uma redução na amplitude, isso já foi razoavelmente descrito, né? Mas com relação à fase, não. Né? Não lembro de ter lido nada mostrando diferença de fase, né? Mas sim de menor expressão. Vou falar agora para vocês, né, pensando que a nossa temperatura ela pode ser mascarada, né, a nossa melatonina, nosso cortisol também. Como é que a cronobiologia lidou com essa questão, né, e o que ela fez para tentar gerenciar esses efeitos? Tem uma outra palavra que é retirar, de fato, filtrar, né, o efeito dos mascaradores. Não sou exatamente a favor dessa palavra, eu prefiro essa questão da gestão. Então, o que a gente tem aqui? De novo, 3 variáveis. Em cima, temperatura, depois cortisol plasmático e aqui atividade, né, que a gente vai falar um pouco de actimetria daqui a pouco, mas é uma medida de atividade do punho, aqui vejam, do punho não dominante, né. Esse bloquinho escuro, né, é de fato escuro e é quando o sujeito estava disponível para ele dormir, isso feito no laboratório. Então vejam que aqui, esse primeiro bloco de sono dá mais ou menos à meia-noite até às 7 da manhã. Então nessa fase a atividade reduz muito, praticamente zero, o indivíduo está em sono, né? O cortisol não foi medido aqui, ele foi medido depois, no começo, né, quando a gente tem aquela fase aguda, aquela resposta aguda do cortisol ao despertar, e a temperatura, vejam, a temperatura bem baixinha. Né? Agora, se eu quiser, de fato, gerenciar o efeito dessas variáveis todas, surgiu na cronobiologia, por esse pesquisador que está aqui embaixo, na referência, por Zeisler, um protocolo que a gente chama de protocolo de rotina constante. Então, qual que é a ideia do protocolo de rotina constante? É eliminar mascaradores. Então, um deles, por exemplo, seria a modulação que a gente tem em função da nossa refeição. Né? Aqui o indivíduo fez 4 refeições, né? Um café da manhã, um almoço, um jantar e depois uma outra ceia. Né? Daqui para frente, ele entra num protocolo que ele fica numa postura única, né? Ele fica com uma luz, né, também, depois desse escuro aqui, ele fica com uma luz constante e ele fica recebendo, né, a cada meia hora, né, alimento, né, pequena quantidade, mas de forma contínua. Então a ideia dele ficar numa mesma postura, a ideia dele ficar sob uma mesma luz, a ideia dele não dormir, vejam que ele fica acordado aí, né? E a ideia dele receber alimento de forma praticamente constante, né? Dá para o experimentador, né, a capacidade de fazer uma leitura. Vamos pegar o exemplo aqui do ritmo de temperatura, que é o ritmo mais importante nesses 3 aqui, né, uma leitura do ritmo de temperatura livre dos mascaradores. O que vocês veem na linha pontilhada, né, é exatamente o dia anterior. Ou seja, no dia, né, naquelas horas em que o indivíduo ficou em rotina constante, né, a expressão do ritmo de temperatura ela se dá de forma distinta. Né, e de acordo com os autores, de acordo com quem trabalha nessa área, né, ficou livre de mascaradores. Então, ou seja, eu estou vendo aqui, né, o que está saindo de informação dos nossos núcleos supraquiasmáticos, essa ideia dessa metodologia de rotina constante. Né. Eu não preciso nem dizer para vocês que isso é difícil de ser feito, extremamente caro, né, e difícil de conseguir, inclusive voluntário para fazer isso, né? Tanto eu quanto o John, a gente não trabalha com rotina constante no laboratório. Aqui onde eu estou, né, na Universidade de Surrey, a rotina constante é feita, né? Mas eles pagam os sujeitos e tem uma condição de estrutura, técnicos e tudo para fazer esse tipo de experimento, né?